Olá, tudo bem? Eu quero dar as boas-vindas a você que participa desta capacitação. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esses momentos que passaremos aqui falando sobre captação de recursos. Nós veremos alguns aspectos elementares, aspectos conceituais, né? Vamos falar sobre a captação de recursos no Brasil. Encerraremos com orientações sobre a elaboração do plano de captação de recursos para o seu projeto ou para a sua instituição. E que sejam bons momentos que passemos juntos. Bom, pessoal, tudo bem? Vamos começar efetivamente aqui a nossa oficina. Eu deixo primeiramente me apresentar. Eu sou formado na área de administração, especialista em gestão de projetos sociais, mestrando em políticas públicas, e tenho ministrado aulas, né, de captação de recurso em instituições de ensino superior, né, e também para organizações da sociedade civil, ministro consultorias e assessoramentos no Brasil. E é um prazer aqui estar falando com vocês sobre esse tema em específico, né, captação de recursos. Não poderia deixar de fazer um merchan um merchan aqui do livro. Eu acabei de lançar o livro Deus de Todo Recurso, né? Princípios Bíblicos na Captação de Recursos para Projetos Transformadores. Queria convidar você a conhecer um pouco mais. Acesse o site deusdetodorecurso.com.br. E também eu sei que é uma obra que vai poder abençoar a sua vida. Você que trabalha com projetos de desenvolvimento comunitário, também projetos missionários, está aí uma obra. Eu sei que é uma semente de Deus para a igreja brasileira, enfim, para o desenvolvimento de ações nessa área, tendo o querido amigo Maurício Cunha, né, realizando o prefácio do livro. Então, puxa vida, né? Que honra, graças a Deus. E também outros amigos que endossaram essa obra. Então, puxa, gente, está com preço super especial, preço de lançamento. Acesse o deusdetodorecurso.com.br, já adquira a sua obra. Bom, feito o merchan, vamos avançar. Essas são algumas organizações para as quais eu já pude trabalhar nessa minha caminhada na área de captação de recursos. Organizações, algumas você pode ver, até organizações públicas, outras privadas. Tenho tido, graças a Deus, a oportunidade de avançar nessa área, de desenvolver programas de capacitações, treinamentos para lideranças e para organizações as quais você pode ver relacionadas aí. Bom, o objetivo do aprendizado que nós temos aqui, né, nessa nossa oficina virtual, são os seguintes. Primeiro, nós vamos assimilar alguns conceitos, né, sobre a captação de recursos. É importante falarmos, né, sobre o conceito. Vamos também falar um pouquinho sobre o contexto na qual é desenvolvida a atividade aqui no Brasil. Vou dar algumas recomendações, inclusive fontes de pesquisa, de consulta. E vamos encerrar aí com dicas, né, de como elaborar um plano de captação de recursos. Então, eu espero que, né, sejam aí momentos que passemos, né, de desenvolvimento no tema, ok? Avançar um pouquinho. Bom, sobre o conceito, eu trago o conceito do professor Merege, né, que ele fala que captação é justamente o ato ou efeito de captar. Poxa, ainda bem que ele continua, né? Atrair, granjear, conquistar, ou seja, no exercício da captação de recurso, não é algo assim realmente tão simples, né? Imagina você conquistar, deixa eu mudar aqui um pouquinho, você conquistar uma medalha. Exige esforço, exige empenho. Então a captação de recursos também vai envolver empenho. Ora, ele coloca a questão do atrair, né? Puxa vida, há momentos que o seu trabalho é tão relevante que você consegue sim atrair investidores, atrair pessoas que buscam sempre, há uma expectativa, né, envolvendo, ele fala do granjear, é uma troca, né, a contrapartida, você sempre vai oferecer ou processo de transformação da vida, em troca daquele investimento no projeto social. E o conceito avança um pouquinho, né? A captação de recursos é a busca por parte de uma organização do terceiro setor de materiais,
dinheiro, pessoas e tempo. É muito interessante isso, porque quando você está no exercício da captação de recursos, a gente só pensa em dinheiro, né? Dinheiro, 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 como único recurso. E a gente aprende nesse trecho do conceito do professor Merege que recurso vai além, obviamente, dos fundos financeiros, mas envolve também pessoas, tempo, materiais, e eu vou falar um pouquinho mais lá na frente dos tipos de recursos que é importante, né, nós planejarmos na execução das atividades de captação. Beleza? Bom, ele fala então que é materiais, dinheiro, pessoas, tempo. Bom, nesse ato de obter recursos, atividades devem ser direcionadas, ok? Estrategicamente para viabilizar a missão e os projetos sociais. Muito bem, a gente vê dois conceitos aqui. Ora, nós estamos captando para viabilizar a missão, que a gente chama de captação institucional, e ora, nós estamos também desenvolvendo atividades, né, para captar recursos para os projetos, que a gente fala que são os recursos vinculados. Muito importante saber a distinção, porque isso é decisivo na hora de abordar os parceiros, abordar potenciais investidores, né, da causa com a qual nós estamos trabalhando. E eu vou falar disso um pouquinho mais lá na frente. Eu quero falar um pouquinho sobre a história, a captação de recursos, o contexto histórico, que a gente pensa que é algo muito atual, né? Olha que coisa, lá na construção do tabernáculo, em torno de 1500 a.C., você tem um baita de um projeto, né? A própria construção do tabernáculo nós consideramos como uma campanha capital, onde você envolve uma construção, reforma, normalmente estava envolvida a patrimônio, né? Nesse caso, a construção do tabernáculo envolveu, né, centenas, milhares de pessoas que fizeram suas contribuições para o atingimento desse objetivo maior, né? Olha, a captação as pessoas doavam pedras preciosas, outros metais, tecidos, enfim, para a construção do templo. A gente considera como uma campanha de sucesso em captação de recursos. A própria construção do templo de Salomão, né, foi um projeto idealizado por Davi, que também contou com a participação maciça do povo, e é um texto que eu uso como base, né, onde o povo oferta e Davi fala: Senhor, né, como nós daremos aquilo que já é do Senhor, né? Nós damos apenas o que vem primeiro do Senhor, aquilo que nós já recebemos primeiro do Senhor. Então, um outro exemplo muito interessante de captação de recurso. Outro, o próprio ministério de Paulo, era um ministério que envolvia vários mantenedores, sejam eles igrejas, que a gente considera como pessoas jurídicas, ou propriamente irmãos e irmãs que contribuíam com o ministério de Paulo. Paulo tinha uma atuação bem interessante no relacionamento com a sua rede de mantenedores. Eu escrevi um artigo sobre isso no meu site, depois eu falo sobre esse assunto com vocês, no finalzinho eu dou o endereço. Mas é super bacana, exemplos da captação de recursos já nos tempos bíblicos. Um exemplo mais atual, 1638, você vai ter a fundação da Universidade de Harvard, que é baseada, que tem a sua estrutura em doações. Olha que bacana, recomendo o livro até, né, do professor Custódio Pereira, que escreve sobre a sustentabilidade, a captação de recursos em instituições de ensino superior, um livro muito bom. E a gente tem aí o próprio exemplo da Universidade de Harvard e tantas outras universidades, né, que têm o seu histórico em captação de recursos.